se eu não me Por engano. causa de duas questões, cara, que a gente praticamente empatou. Concurso de nível médio, cara, uma questão te joga muito Faz para toda a trás. diferença. É isso que eu ia falar até. Igual a gente tá falando de... Você falou que você fez a prova, você já sentiu que tinha sido aprovado. Sim. E é engraçado que no começo, quando eu comecei a prestar concurso público, tinha muito essa coisa, vou passar. Aí eu ficava, passei. Eu ia ver a classificação, caramba, igual aconteceu, né, no Ministério Público, né? Aí você olha lá, tem 5 vagas, aí você passou em 30º qualquer coisa. Aí eu ficava naquela esperança, mas eu passei, né? Mas eu passei, aí... Caramba, mas não me chamaram, né? Não me chamaram. Porque assim, essa época eu acompanhava tudo quanto era fórum. Eu também, né? eu acompanhava fórum, tudo. A respeito do que acontecia por trás do bastidor. Tem muita coisa que é do bastidor, né? O Correio Web, PCI, concurso. Fora o concurseiro, esses 3 aí eram os mais Tem uma acessados. história interessante. Nessa época tinha um cara que eu seguia no fórum, que o irmão dele era servidor. Eu vi um comentário lá em cima que o irmão dele era servidor do MPU, né, que passava as dicas para ele. Né? E quando aconteceu tudo isso, o concurso era 10 vagas. Né? Mas pelo que o menino me contou, eu sabia que na primeira ia chamar mais de 50. Né? Pelas coisas que ele comentava, tal, ele, claro que não entregava informação confidencial do órgão, tal. Mas ele contava tudo que era rádio peão, comentava com o irmão dele repassava e ele contava pra gente, né? O moleque era super querido lá no fórum, que ele trazia muitas informações. Cara, tem uma história boa também. Ele trazia muitas informações. E eu sabia que tinha mais de 50 vagas, né? Por isso que eu fiz as contas lá, cara, tal. Eu falei, eu devo ficar entre 93% e 94%, né? E o MPU, ele teve uma característica diferente dos outros tribunais, que ele caiu foi um edital gigante, cara, comparado com os outros, né? Porque caiu civil muito grande, civil, penal, trabalho, né? Constitucional administrativo, essa não caiu AFO, né? E legislação do MPU, que é uma legislação meio... Cara, 5 questões. Eu lembro, nossa, era uma legislação meio chata. Tinha federal e ainda tinha... Eu lembro que tinham 2, a lei complementar e ainda tinha uma lei federal ainda, né? Tinha. Eram 2 leis ainda, sim, eu lembro. Vocês tinham que estudar a lei da carreira dos servidores e a lei da carreira dos membros. Exatamente. Né? Que trata de competência de órgãos. Nossa, cara, era uma lei difícil de estudar, tipo a LRF, que é um monte de coisa que, que é muito interna dos órgãos, por isso é difícil da gente assimilar. Né? E, cara, informática gabaritei, matemática gabaritei. Não, matemática errei uma porque aquela coisa, né? Sempre me disseram, se você escolher uma, não muda o gabarito, que normalmente é aí que você erra. Nessa prova eu perdi 2 questões porque eu falei, 55 eu tenho certeza, essas aqui eu tô na dúvida, tal, mudei o gabarito das 2. Era uma de português e uma acho que era de matemática. E você tinha acertado? Tinha acertado, cara. Era para ter ficado com 57 de 60, eu fiquei com 50. Lembra que eu falei que tinha certeza de 55? Fiquei com a 55, errei 5 questões. Né? Só que como a específica valia o dobro e eu acertei quase tudo, a minha classificação foi muito boa. Fiquei em 33º no estado de São Paulo. Inicialmente eram 10 vagas. Inicialmente era 10 vagas. Tá. Só que como a gente acompanhava que o Pedro, inclusive quando eu trabalhei lá, esse menino passou também. Né? Quando ele passou eu conheci, fui lá conversar com ele e tal.